A todos. É uma alegria enorme poder estar nesse espaço nobre aqui do Jurerê Open e receber todos vocês. A nossa expectativa é que nós tenhamos uma tarde linda, agradável. O tempo colaborou muito conosco, não é? E nós programamos dentro dessas atividades de hoje essa dança circular que vocês acabaram de participar e que a gente quer que a partir de agora passe a integrar muito as nossas atividades, porque nós entendemos que ela é uma atividade que nos deixa para a alma. Então, nós vamos inserir, a partir de agora, com a nossa musicoterapeuta, essas nossas danças circulares. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Regina, que é oncologista clínica, com a Marcele, que é nutricionista, não é? Para nós batermos um papo. É um papo bastante informal, vocês vão poder fazer perguntas, tirar dúvidas, enfim. Eu estou vice-presidente da MUC e o meu expertise é direito, eu sou advogada, mas, na verdade, ao longo dessa caminhada, eu aprendi muito participando com esse grupo de pacientes oncológicas, de voluntários, e fiz uma caminhada já de 15 anos no voluntariado, e também vocês podem ficar bem à vontade, não é, para questionar o que vocês entenderem necessário. Eu vou pedir, então, que a Regina e a Marcele se apresentem aqui, rapidamente, para vocês. Ai, desculpa, querida. Eu falei só para o lado de lá. Não, a Ana Teresa, que é professora, é uma querida, nossa paciente, e que veio somar conosco na MUC o ano passado, né, Ana? E veio assim com uma força muito grande, né? Ela traz uma energia enorme, às vezes a gente tem que dizer ano menos, né? Mas é maravilhoso nós podermos contar com a Ana. E eu quero falar para vocês um pouquinho por quê. Porque a missão da MUC é reduzir mortalidade por câncer. Mas nós entendemos que para fazer isso, além da nossa participação de advocacy, de política pública, o principal que nós temos que fazer é empoderar os nossos pacientes, é fazer com que eles saiam do vitimismo. Esse evento mostra isso aqui claramente, nós estamos aqui com mulheres poderosas, é fazer esse resgate da autoestima e principalmente fazer com que os pacientes, os seus familiares, venham para a MUC e se tornem os ativistas da causa. E nós fizemos isso através de projetos, nós temos muitos projetos, eu não vou ficar aqui falando da MUC, que não é o momento, mas a Marcele vai falar, essa roda de conversa é um projeto que nasceu esse ano, e é um projeto que já nasceu muito bem sucedido. Então, Ana, querida, muito, muito bom que você esteja aqui representando os pacientes. Então, boa tarde a todos. Eu sou Marcele, sou nutricionista oncológica, acho que a maioria aqui me conhece. Estou como voluntária da MUC já há 2 anos. E hoje nós estamos aqui como, né, nesse movimento do Outubro Rosa, mas também essa é a nossa oitava, né? Nossa 8ª roda de conversa, né, que faz parte aí, então, de um dos projetos da MUC que nasceu esse ano, que é o Cuidados da Pessoa na Jornada Oncológica, né? Tem várias pessoas aqui que já participaram de outras rodas, né, com diversos temas que a gente vem trazendo, e nesse mês de outubro não poderia ser diferente essa temática, né? Então a gente fez essa conexão com esse movimento que acontece esse mês. Lembrando que a MUC, ela não é só Outubro Rosa, né? Então eu convido as pessoas que ainda não conhecem a conhecerem essa organização, que a gente tem diversos projetos e o nosso movimento é o ano todo, né? Não somente agora no Outubro Rosa. Então, hoje a gente vai bater um bate-papo é ótimo, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre o Outubro Rosa. Eu vou passar a palavra para as meninas se apresentarem, aí a gente começa o bate-papo. Grazi, esqueci de alguma coisa? Então tá. Boa tarde, queria agradecer o convite. Por me chamarem também. Eu começando hoje aí a minha caminhada com a MUC, mas na minha família a minha avó é paciente oncológica e ela já foi auxiliada pela MUC, tá? Eu sou médica oncologista, eu sou médica formada há 10 anos pela Federal, tenho 38 anos e eu já trabalhei em alguns locais, incluindo o CEPOM, que foi onde eu comecei a me encantar e eu percebi que bons profissionais dentro do auxílio do paciente oncológico faz muita diferença. E eu amo os meus pacientes. E eu gosto muito de fazer a diferença na vida deles. E a oncologia me encantou. Fui para Curitiba, onde eu fiz a minha especialização no Hospital Horácio Gertner, em Curitiba, que
Ele é um hospital predominantemente SUS e ele é um exemplo de organização. Ele tem um poder de cirurgia e radioterapia muito forte e de tratamento sistêmico também. Atualmente eu estou trabalhando na Clínica Soma e no Hospital Universitário. Oi, meu nome é Ana. Eu tenho 44 anos, tive um diagnóstico de câncer ano passado. Já era voluntária da MUC durante o diagnóstico, o que me facilitou muito eu receber essa bomba. Eu já sabia que não era minha sentença de morte, por não ver várias mulheres vivendo super bem depois do diagnóstico, depois do tratamento. E me tornei uma apaixonada pela MUC, por isso que eu sou bem ativa, bem maluca mesmo, vou atrás, peço, encho o saco de todo mundo, incomodo todo mundo, mas eu trago resultados. Bons resultados. É isso aí, sou professora, administradora e voluntária da MUC. Então, para começar o nosso bate-papo, nós podíamos começar, eu acho que talvez pela Marcele, né, que já foi a primeira a se apresentar, falando um pouco então da importância da alimentação nesse processo todo da oncologia, não é? E também acho que gostaria que falasse um pouquinho mais da roda de conversa, dos temas que foram abordados, que acho que é importante o pessoal conhecer, né? A Marcele trouxe aqui que nós não trabalhamos só no Outubro Rosa, e essas rodas de conversa que foram feitas durante esse ano, ela vai falar um pouquinho sobre isso, as temáticas foram fascinantes. E a gente vê que o câncer ele está permeado de muitas coisas que a gente não presta atenção no dia a dia. Então, por isso que eu gostaria de trazer um pouquinho desse conteúdo das rodas e depois também um pouquinho sobre a importância do trabalho que a Marcele faz conosco como voluntária, como nutricionista oncológica, que eu acho que pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Então, esse projeto, Cuidados da Pessoa na Jornada Oncológica, ele começou como um teste em fevereiro desse ano, no Dia Mundial de Câncer, né, que a gente falou um pouquinho sobre a importância da alimentação, dos cuidados com a saúde mental, e também tivemos a Gi fazendo esse exercício usando a música, que é muito importante. A gente já tem vários estudos hoje falando sobre o papel da música durante o tratamento, né, enfim. Então, a gente começou aí com essa ideia que surgiu comigo e com a Grazi, de trazer temáticas que são um pouco debatidas nesse cenário da oncologia. Então, nós tivemos, em formato de roda de conversa, discutimos sobre a questão sexual durante o tratamento, que é um tabu, né? Fora do tratamento já é tabu, imagina dentro do tratamento oncológico. Então, a gente conversou também sobre os direitos, né, das pessoas aí que têm esse diagnóstico, e também falamos sobre a própria cartilha produzida pela MUC, eu não sei se todos conhecem, ela está disponível ali na lojinha, mas também a gente tem no site da MUC para quem quiser saber mais sobre os direitos, né? Essa questão, por exemplo, de quanto tempo que eu tenho esse direito a começar o meu tratamento, a ter acesso aos exames, FGTS, imposto de renda, né? Então, todas essas informações e algumas outras estão nessa cartilha. Grazi, me ajuda aqui que eu esqueci as outras temáticas. Quem estava aqui nas rodas de conversa? Levanta a mão. Do homem, maternidade. Do homem, maternidade, né? A gente conversou sobre cuidados do homem com diagnóstico de câncer. Comunidade LGBT, né? Que também a gente está invisibilizada, né? E a gente discutiu um pouco sobre isso. Desafios da maternidade, a questão de fertilização, né? Se eu estou fazendo um tratamento que eu não tenho essa possibilidade de engravidar, como é que eu posso fazer, né? Eu quero ser mãe, então como é que a gente discutiu sobre isso? Que mais? A qualidade de vida que nós tivemos no mês passado, né, com a Luana, que é fisioterapeuta, e a Mag, psicóloga, conversamos sobre o autocuidado. Então no mês da mulher a gente trouxe também essa questão do empoderamento, enfim, várias temáticas que são um pouco discutidas. E aí a gente fez nesse formato de roda de conversa para que quem está passando por isso pudesse colocar a sua experiência,
como é que tem feito, compartilhar a sua história. Então, o formato da roda que está acontecendo aqui hoje é para isso, né? Não é para que nós, profissionais, fiquemos aqui só destilando informações e vocês absorvem e não falam o que vocês estão vivenciando, porque isso aqui é sobre vocês. Tá? Então, o Cuidados da Pessoa na Jornada Oncológica, ele acontece até novembro, né? Lembra a temática do mês que vem? Não vou lembrar, mas... mercado de trabalho, né, após o diagnóstico de câncer, ou quem já terminou, quais são esses desafios de voltar para o mercado de trabalho. Mas a nossa programação desse projeto, ele está no Instagram da MUC Floripa, né, então quem tiver interesse de acompanhar essas rodas, elas acontecem uma vez ao mês presencialmente, a gente sempre divulga no Instagram, mas também fica gravado caso você não possa comparecer presencialmente. Certo? Mais alguma coisa? Desejamos continuar com o projeto nos próximos anos, figura. E desejamos continuar com o projeto nos próximos anos, porque esse momento de integração entre os grupos, eu acho que é a parte mais fundamental. Claro, as temáticas são importantes, mas o importante também é a gente ter um lugar que nos acolhe, que tira nossas dúvidas e que a gente possa ter essa troca, porque hoje a gente está muito no online, né? Mas a gente precisa ter colegas que vivenciam, passam por essas situações, para que a gente possa trocar e ter esse empoderamento, né? Exatamente. Vocês sempre vão perceber eu e a Grazi falando, porque às vezes eu esqueço alguma coisa e ela complementa, porque ela fala bem pouquinho, né? Então a gente tem esse espaço. Eu vou passar para a Regina para a gente começar falando um pouquinho, contextualizando essa questão do Outubro Rosa e do câncer de mama. E depois acho que a gente volta com as estratégias de alimentação. Pode ser? Falar, já que estamos em outubro e o tema hoje é câncer de mama, né? Por que é tão importante isso, né? O Outubro Rosa ele começou nos anos 90, de fato, com um foco em mama. Né? Mas é aquele reforço que a gente tem que fazer de outubro é só o mês que a gente vai potencializar isso, mas o cuidado ele tem que ser 12 meses, né? E um pouquinho de números, né? O câncer de mama, ele é o câncer hoje, ele é o segundo mais incidente, ele perde apenas para câncer de pulmão. Então, o câncer de pulmão também merece atenção, acho que vale super falar sobre isso ou em outro momento. Mas, como o câncer de mama, ele dá predominantemente em mulheres, ele é o segundo mais incidente e ele perde para pulmão por muito pouco. Pulmão fez essa virada em 23. Então, olha a prevalência, né? 30% dos cânceres do mundo são cânceres de mama. Então, isso é muita coisa. E por que diferente dos outros tumores, também é importante? É algo que, de certa forma, a gente, quando ele cresce, a gente consegue tocar nele. Então, por isso a prevenção do câncer de mama ele consegue ser mais potente do que os outros tumores. A gente está falando de um tumor que a gente consegue encostar, né? E aí é válido sim a gente falar do autoexame, né? A maioria dos tumores ainda bem são diagnosticados iniciais, mas temos uma porcentagem relativamente alta ainda dos tumores metastáticos ao diagnóstico. E no Brasil esses números são maiores do que nos países desenvolvidos. Os tratamentos estão muito melhores, né? Hoje mesmo, né, a Larissa, que sabe muito de câncer aí, porque está sempre junto, escutando as minhas conversas, se perguntou, mas ela trata? Perguntando da Grazi, né? Não, ela trata, a Grazi, a gente acaba tendo bastante contato, né? Que todo mês a gente se vê, porque ela trata comigo. Então, temos várias pacientes aqui, né? Quem trata hoje? Tratando, né, tratamento oncológico de forma geral. Então isso é muito legal, né? O paciente está vivendo mais, com mais qualidade de vida e com mais esperança. Né? O que a gente tem visto muito, essa questão do avanço é interessante, né? Nós tínhamos uma expectativa de que teríamos uma redução. Não sabemos também se estamos descobrindo mais, porque o acesso e a divulgação através do próprio Outubro Rosa se tornou uma prática anual,
mas a nossa expectativa aí para os próximos 2 anos no Brasil é de 108 mil novos casos. A gente não está falando nem de quem teve, nem de quem está tratando. Estamos falando de mulheres que terão câncer de mama. Temos também um dado da oncologia que é muito preocupante, que 1/3 da população mundial até 2030 vai ter algum tipo de câncer, ou seja, em cada 3 pessoas, uma terá algum tipo de câncer. Por isso que nós precisamos, então, dar tanta atenção, não é, a essa questão do avanço do câncer e das campanhas de divulgação. E apesar de não ser a temática aqui da roda, eu quero trazer uma questão que eu acho que é extremamente importante e que todos nós temos que ter um olhar para isso, que é o câncer de pulmão. E nós estamos verificando também que o cigarro, de uma forma muito sutil, ele está retornando ao convívio do brasileiro. E ele está retornando na forma do vape e do narguilé. Ou seja, os nossos jovens estão aprendendo a fumar aos 11, 12, 13 anos de idade, né? E imaginando que isso não faz mal, porque isso é o que é vendido para eles, não é? Então é algo que é agradável, é bonito, socializa, e eles acham que não causa prejuízo. Um único vape significa 20 cigarros, consumo de 20 cigarros, e ele é muito mais danoso. Então, a Mucam que vem fazer uma campanha forte, nós já estamos num grupo nacional discutindo essa temática para que a gente consiga fazer uma campanha em nível de Brasil, para que as nossas crianças não sejam afetadas e que também as pessoas que hoje estão usando tenham essa consciência, não é, do dano do cigarro eletrônico e, enfim, de outros aparatos aí que trazem o tabaco de volta ao convívio. Ana. Eu vou fazer uma perguntinha, tá? Não, é que a Ana, ela já estava conosco, não é? E ela já trouxe um pouquinho disso aqui, o quanto é importante ter esse grupo, essa rede de apoio. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Como foi nesse momento em que tu tiveste, a gente sabe historicamente que os momentos de maior impacto são o momento em que a pessoa ouve o diagnóstico, porque ela se desorganiza, evidentemente, todos nós, eu acho que não precisa sequer ser um diagnóstico de câncer, mas de qualquer doença, quando nós escutamos o nosso cérebro, parece que ele corre numa outra velocidade, a gente passa a não escutar o que está acontecendo ou não ver o que está à nossa volta, até que a gente consiga absorver. Por isso, eu também sempre digo que não adianta nós queremos informar sobre direitos naquele momento, né? A gente tem que informar depois, de preferência, um familiar próximo. E o segundo momento que as nossas estatísticas constatam é a perda do cabelo, né? Então, eu queria que, como paciente voluntária, como é que foram esses 2 momentos, né? Que já tínhamos uma rede de apoio, esse cara tem uma rede de apoio familiar forte também, e estávamos lá, nós da MUC, né? Também puxando ela para o nosso lado e perguntando e apoiando, enfim. Em 2022, eu tive um tumor na mama após perder um filho. E eu fui tratada, fui fazer a mamografia, e deu negativo. Então, eu fui tratada como uma infecção nas glândulas mamárias, por 6 meses. E meu peito foi deformando, meu bico foi entrando, e aos poucos foi ficando quadrado. Todo mês ele tinha uma deformação diferente e o SUS continuando dizendo que eu tinha uma infecção nas glândulas mamárias. Daí uma vez eu cheguei na MUC, falei sobre isso, mostrei meu peito, que eu não tenho vergonha, mostro para todo mundo mesmo. E a Cleuzinha falou assim, ó, vamos pegar pede um exame que a MUC vai pagar, porque está há muito tempo já que esse peito deformado e não está tratando uma coisa que não é. Né? Aí a Cleusa, eu lembro que a gente tinha começado o convênio com a Cosma, e a Cleusa não, a MUC faz questão de pagar esse exame. E daí quando eu cheguei lá, eu já sabia que eu estava pela deformação no meu peito, o diagnóstico não foi tão brutal, porque eu já sabia pelo que a gente via na MUC, pelas fotos, e pelo que eu estava ali. Era um aqui em cima e outro ali embaixo. Ficou totalmente deformado. Então, no ultrassom, a gente já foi
A moça que fez a ultrassom já disse na hora, não tem como não ser câncer. E pelo que a gente está vendo, pelo tamanho, 9 centímetros, era já caso muito rápido, assim, para iniciar o tratamento. Então, fomos para o SUS. Primeira biópsia, 72 dias. Então, o que eu fiz? A minha rede de apoio, como a Jurema diz, é muito forte. Tenho uma família maravilhosa, meus irmãos, amigos. E então, a gente fez uma junção e pagamos todos os exames particulares para que eu pudesse chegar no SUS. A minha família, gastamos R$22 mil com exame, consulta, até chegar no SUS de uma forma muito rápida. Então, quando saiu o meu resultado da médica, eu tive a ideia de pegar a médica e ir nela particular. Foi onde adiantou o meu tratamento. Ela assim, não tem como tu esperar mais. Eu estou te esperando no HU na terça-feira, isso foi numa sexta. E foi onde eu comecei todo o meu tratamento. Tá? Mas por ajuda, por amor que me mostrar o caminho, por médicos me mostrarem o caminho, que eu consegui fazer tudo bem rápido. Então, hoje eu já eu perdi todo o meu cabelo, não tive nenhum problema, fiquei linda, assim, igual a nossa Maria, né? E eu não tive problema nenhum, não usei boné, não usei peruca, não usei nada. Eu acho que eu encarei todo o processo com muito, muito, muito amor, porque eu acho que o câncer veio para mim, para me ajudar a me conhecer, a melhorar a minha vida. Eu recebi ele com o peito aberto. E a gente vai falar de nutrição antes, mas a Marcele foi essencial na minha vida, porque eu não tomava água, eu não comia fruta, eu não comia verdura, ainda não como muito, mas eu inseri muita água na minha vida, né? Eu inseri a água na minha vida, que era uma coisa que eu não tomava, eu tomava refrigerante no café da manhã, né? Comia muita besteira, só vivia de besteira, que a minha vida é corrida, então eu passava num posto de gasolina, um carboidrato e uma coca, dale. E também a Marcele me ajudou muito na associação. A gente vê muita coisa na internet. Toma isso, toma aquilo, toma isso aqui, toma aquilo. A Marcele disse, Ana, pode tomar, mas não uma paciente oncológica. Tu és uma paciente oncológica. Nem tudo que uma pessoa que não tem câncer toma pode ser tomado por uma paciente oncológica. Então a nutrição para mim foi essencial, porque eu passei meu tratamento muito bem, graças a Deus, e saía da quimioterapia e ia trabalhar sem nenhum problema. Eu fazia mutirão, meu Deus, eu não parei em nenhum momento da minha vida por causa do câncer, e ele não vai me parar de jeito nenhum, né? Então eu tô aqui, a gente está aqui, a MUC está aqui, todo mundo, para mostrar que a gente não é sentença de morte, que a gente está aqui para viver cada dia de uma forma diferente. A gente tem limitações, dores, mas todo mundo tem, né? Se alguém com problema de coração também tem, alguém com problema no pulmão tem, o câncer também tem suas limitações, como toda outra doença. E tem que encarar, não é todo mundo diz, tu brinca com a situação, vou chorar para quê? Vai mudar o meu diagnóstico? Não vai, de jeito nenhum, né? Não é chorando, não é me deitando numa cama, me vitimizando, que eu vou mudar o meu diagnóstico, eu vou melhorar. Não vai ser. Vai ser eu procurando ajuda, buscando todas as formas, as melhores formas de eu passar por esse processo com uma melhor qualidade de vida. Ana, tem uma coisa que eu falo para as pacientes, que tem 3 coisas que são importantes ali, né? Ter uma boa, do meu ponto de vista tem mais, né? Mas tem 3 coisas bem pilares, assim. Ter uma boa relação, né? Se sentir bem à vontade com o local que você trata e com o teu médico. Família, tá? Apoio da família, ou do cuidador, ou de um amigo que pegue na mão, que ajude naquela primeira consulta difícil, que a primeira consulta desorganiza mesmo. O paciente entende, eu acho, 5% do que a gente fala, e olha lá. E o terceiro, que eu percebo muito, que faz muita diferença, principalmente até em nível de toxicidade, quando a gente envolve tratamento com químio, é pensar positivo e ter bom humor. Nossa, faz muita diferença. Quando o paciente entra muito derrotado já, ele tem mais sintoma, ele emagrece às vezes mais, tem mais mucosite e tolera menos diferentes alimentos, então isso faz muita diferença mesmo. E vários pacientes, eu sei o paciente que vai passar mal e o que não vai.
por causa dessa parte do humor. Por exemplo, a minha imunidade, cada químio a gente faz um exame para ver como é que está a imunidade, para ver se a próxima pode ser feita. A minha, cada quimioterapia, cada semana ela aumentava cada vez mais e mais. Eu nunca tive baixa imunidade. Eu tive... A minha imunidade era mais baixa antes da quimioterapia do que depois. Então, eu estou sempre brincando. O Careca dizia para minhas sobrinhas, ai, faz uma trança na tia. Ai, olha, vou mexer o cabelo igual a Joelma fazia. E brincava, nunca deixei de brincar com a situação. Né? A única coisa que me abalou um pouquinho foi quando perdi a sobrancelha. E daí eu parecia uma tartaruga ninja. Né? Que eu fiquei parecendo aquela tartaruga ninja, que é terrível. Daí a gente, como eu tenho os óculos, disfarça um pouco. Mas quando eu me olhava no espelho assim, sem a sobrancelha, assim, meu Deus do céu. O que é isso? É isso mesmo. Eu queria até completar uma situação que a Ana falou e a doutora comentou. Eu faço tratamento já há 13 anos, né? O primeiro diagnóstico foi em 2011, câncer de mama localmente avançado, e depois, em 2015, eu descobri uma metástase. E para muitos aqui devem saber o que é uma metástase, né? Quando o câncer se espalha, a célula do câncer se espalha para outro órgão, no meu caso foi pulmão. E quando eu descobri o primeiro diagnóstico, as possibilidades de tratamento e cura eram menores. Hoje, com o avanço das ciências e grandes possibilidades, a gente já tem chance de viver além do diagnóstico, né? Porém, ainda fazendo uso de medicação. Eu faço há 9 anos. No início do segundo tratamento, eu fiz 3 medicações, que foi uma químio e depois 2 terapias-alvos. Passou aquele processo inicial, eu tirei a químio e continuei com as 2 terapias. Hoje o meu corpo, eu digo que ele se adaptou muito com o processo do medicamento, mas eu percebo muito como a Ana fala e como a doutora fala. Eu sempre estou bem, né? A Grazi, o jeito com que a Grazi lida com a situação é de uma forma... Bem, nem todo mundo consegue passar pela mesma situação. A gente sabe o quanto isso é difícil, quanto isso impacta, mas também é muito importante que a gente tenha uma base, uma rede de apoio, né, que nos encorajem, que nos dê força. A primeira médica que me atendeu, também lá da clínica, ela foi essa pessoa que me deu coragem, me deu força, né, ela mostrou que eu era muito além do diagnóstico, e isso faz toda a diferença. Mas quando eu estou em momentos de baixo astral, também impacta negativamente. Está fazendo 4 meses que eu perdi a minha mãe com um quadro demencial. E eu já lido com medicamento assim, super bem, né, entre aspas, esses 9 anos. E ali naquele processo do adoecimento, do agravamento da doença dela, e o dia que de fato ela faleceu, logo em seguida eu tive uma medicação. Gente, como aquela medicação entrou no meu corpo doendo tudo. Tudo. E é a mesma medicação que eu tomo há 9 anos. Mas como o meu emocional estava muito abalado, eu estava tentando digerir a doença, o adoecimento da minha mãe, e logo em seguida o falecimento dela, parece que eu tomei um medicamento novo, que o efeito colateral foi um dos piores, mas era o mesmo medicamento. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com tudo isso? Que a forma com que a gente está espiritualmente afeta muito. Então, por isso que um dos trabalhos da MUC é fazer com que a gente tenha esse empoderamento, esse fortalecimento, essa base de acolhimento, né? Saber que existem essas possibilidades, né? Saber, como a Marli agora tem processo, está no auge do tratamento, mas se ela olhar e ver pessoas como a Ana, como eu, ou outras em processo, a Marli provavelmente ela vai sentir um pouco mais forte, um pouco com mais coragem, né? E eu acho que de alguma certa maneira ela vai passar para um tratamento um pouquinho melhor. Não que ela vá dizer assim, nossa, estou super bem, eu sou uma guerreira, eu sou uma super-heroína. Não, mas ela vai sentir um pouquinho mais leve, porque ela vai começar a se entender dentro do processo. Não é, Marli? Posso influenciar? Então, eu até estava louca para pegar o microfone para falar um pouquinho. Sabe como é que é professor, né?
Então, que bom que a Grazi até tocou nisso, porque uma das coisas que eu queria muito falar e que é muito importante para todos nós, Marley, e que é muito importante no início do tratamento. Eu me trato lá na clínica Soma. E um belo dia eu estava lá fazendo a minha quimioterapia, deitadinha, enfrentando aquilo com calma, porque eu sou bem paciente assim para as coisas, e o tratamento me trouxe, me fez perceber que eu preciso ter calma no meu interior para tudo fluir no meu corpo. E num certo momento a dona Grazi estava ao meu lado. Eu não a conhecia. Ela não me conhecia. E sabe, Jurema, ela faz um trabalho de formiguinha lindo, maravilhoso. Só que o que aconteceu? O que acontece, né? O que aconteceu? No dia que ela me convidou para vir à MUC, eu estava muito ruim. Tudo que ela falou do organismo, do corpo, do peso, as dores, nossa, no corpo, a toxicidade da medicação é tão intensa que tu fica um trapo. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. E a gente sente dores no corpo, nas articulações, dor de cabeça, ânsia de vômito, a pele fica ressecada, né? Aí a Grazi entrou e me convidou. Eu faço trabalho assim lá na MUC, vá lá para conhecer a ONG. Nós temos várias coisas que a ONG faz, inclusive a tua parte de direito também, que enquanto paciente oncológico, você pensa que você não tem direitos reservados a você, mas você tem. E graças a Grazi, eu fiquei com vontade de vir. Eu falei para ela, eu disse, eu vou. Mas naquela época ali, no começo do ano, eu não consegui ir. Só que também, graças a Deus, eu encontrei uma psicóloga, que é a psicóloga da Grazi também, que é uma psicóloga, pena que ela não está aqui, né, Grazi? Ela é sensacional, ela se chama Maggie, e ela trabalha ali na Soma, e ela também fez esse convite em uma das sessões. Porque eu critiquei ela, eu piquei ela, eu doutrinei ela a conhecer a MUC. E daí ela já tinha me convidado, daí lá no meio acho que foi por, não sei, acho que abril, maio, aí a Maggie me viu assim, eu tava muito chorona, né? Eu tinha perdido meu cachorro de estimação, eu tava um trapo, já tava um trapo com a quimioterapia, daí perdi meu bicho de estimação, fiquei horrível. E daí ela veio, Marli, vamos lá conhecer a MUC, você vai gostar, lá tem arte terapia, a Maria é sensacional, ela faz um trabalho, desenvolve um trabalho fantástico. Eu falei, tá aí, eu vou. Aí, sabe quando tu abre teu coração assim pra coisa e diz assim, eu vou. E fui, e assim, faz acho 3 semanas e meia, acho que vai fazer um mês agora que eu tô participando. E eu sempre dizia assim pra mim, gente, eu vou começar a fazer crochê lá pelos meus 80 anos, assim, quando eu ficar velhinha. E até isso, a doença me fez perceber em mim que não tem idade para você aprender qualquer atividade manual, qualquer coisa. Basta você estar aberto para receber aquilo e você fazer o que você precisa no teu momento. E aquele ali era meu momento, né? Conheci a Araci, linda, maravilhosa. Eu amo essa mulher já. Ela está me ensinando agora os primeiros passos de crochê. A Ana, que está lá em pé, eu digo que ela é minha amiguinha porque ela é toda tímida assim também, mas, nossa, ela se parece com a minha irmã e eu digo para ela, nossa, você tem um carinho assim tão grande, você me lembra muito a minha irmã. E ela está me fazendo bem no tratamento também, né? E agora, por último, como a Grazi falou, e a doutora também, a toxicidade da medicação no nosso corpo, ela é muito intensa e ela causa vários efeitos no nosso corpo. Não é só as dores. Ou você emagrece ou você engorda. Eu, infelizmente, não sei, eu engordei, né? Então, eu ganhei 20 quilos a mais. Então, eu estou toda fofa. Não estou me gostando, mas é o meu momento. Eu sei que vai passar.
Só que o que acontece? Eu disse assim, não, eu vou ter que correr atrás disso. Aí lá na MUC tem todas as partes lá das nossas atividades. Quem que eu encontro? A dona Marcele, né? Então a dona Marcele já entrou na minha vida também. E até na última sessão com ela eu estava muito chorosa, né, Marcele? Porque eu precisava me cuidar um pouco. Só que agora, dia 11, eu faço cirurgia. E, ao contrário de ser as mamas, o meu é no pulmão, né? Então, o meu primário foi no útero, então eu fiz esterectomia total. Já tinha passado por um lance que não foi legal, né? Tive que fazer o recolhimento inteiro do útero, enfim. E logo em seguida, foi 8 meses depois, me deu as metástases no meu pulmão. Apenas 4 tumores só. Então, só que eu digo assim apenas porque tem muita gente que tem mais, né? Então, desses 4 tumores, a quimioterapia já me levou 2, graças a Deus. Já não me pertence mais, nunca me pertenceu. E graças a Deus agora eu vou extraí-los, né? Dia 11 eu faço a primeira cirurgia do pulmão direito. E eu acho que daqui, quando eu melhorar, do pulmão esquerdo. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso é assim, a prevenção. Qualquer coisa que vocês sintam, não sintam medo, sabe? E encarar com leveza é muito importante. Para mim foi um choque. O primeiro eu passei, mas quando eu ganhei o câncer no pulmão, que caiu a minha sobrancelha, gente, eu me senti horrorosa. Eu me olhava no espelho e dizia assim, meu Deus, enquanto eu estava careca, mas eu estava com a minha sobrancelha, tudo estava certo. Mas um dia eu acordei e eu estava sem as minhas sobrancelhas. Aí eu olhei, bicho pegou. Porque foi uma coisa assim que eu não me reconhecia, né? Mas eu vou confessar para vocês que eu nunca senti, como a Ana Terésia, eu senti só a minha sobrancelha mesmo. O meu peso, sim, mas assim, vou dizer para vocês que eu estou sabendo encarar juntamente com a Mag. A Mag tem feito um trabalho para eu ter esse entendimento, né? E graças a Deus agora a Nutri também entrou para me auxiliar nisso tudo. Então, é importante salientar, gente, que quando a gente tem uma doença dessa, que a gente descobre uma doença dessa, e a gente tem parceiros incríveis na vida da gente, a gente consegue melhorar ainda mais. E eu, graças a Deus, eu posso falar isso de boca cheia para vocês todos, que eu tenho uma parceira incrível, incrível. E cada vez que as meninas lá no projeto, quando eu comecei o projeto, porque tem a Ana Terésia, tem a Ana Paula, tem a Ana disso, aí eu falava, minha Ana, porque, é minha Ana, né? É a nossa. Daí o dia ela conheceu a Ana Terésia, essa é a nossa Ana, então. E é isso, gente, eu acho que passar por isso e ter um bom amparo familiar, eu acho que é extremamente importante. Eu acho que a vida fica... Você está passando por uma barra na sua vida, não é fácil, né? A Ana já passou muitas coisas comigo, já me viu chorar muitas vezes, só que eu preciso ter esse entendimento que vai passar. Eu quero voltar a dar as minhas aulas, eu sou professora de língua portuguesa e eu preciso, sabe, ter esse encantamento novamente pela vida. Eu fiquei muito triste, mas vai passar. E uma coisa que me ajudou foi a Grazi também no Oncoprosa. Eu disse, meu Deus, preciso achar alguma coisa, alguém me falar alguma coisa para eu tentar ver a minha vida diferente, me ressignificar com muitas coisas. E a Grazi, ela faz esse papel incrível, assim, né? Ela trabalha coisas que as mulheres sentem, mas às vezes têm vergonha em falar, né? Às vezes a pessoa não está se reconhecendo, não está encarando bem a doença. Os cabelos, gente, é a nossa personalidade, é a nossa porta de entrada. E quando a gente perde os cabelos, se você não tiver se encarar de uma forma boa, você não leva o tratamento bem. Lá na Soma também, eu encontrei uma paciente oncológica lá também. Eu estava lá, né, linda com a minha careca, bem feliz. Não, bem feliz também não vou dizer 100%, né, mas estava bem.
E daí ela chegou com um cabelo lindo, maravilhoso, uma peruca loira, maravilhosa. E daí ela olhou para mim e falou assim: você se dá bem com a sua careca? Eu falei: sim. É uma das coisas que não me incomoda, é a minha careca. A minha sobrancelha me incomodou, mas a minha careca não. Que engraçado, né? E o cabelo e eu sempre fui muito vaidosa, assim, de ter o cabelo mais compridinho, sempre liso, vivia fazendo alisamento e tudo. E, de repente, o brilho some, o cabelo some, você engorda, você para de falar, você para de dar as suas aulas, o convívio com os teus alunos vai embora por um momento e, sabe, aquilo a gente acaba se fechando. Então, a gente precisa estar aberto para dar entrada e sair da doença. Se você não tiver a cabeça um pouco centrada, você não consegue sair dela. E isso é muito ruim para quem está com uma doença tão grave assim, né? Então, eu quis falar justamente para poder falar isso para você, que eu acho que você faz um trabalho incrível para a gente, a Marcele também, conheci agora. E é isso, combinado. Muito obrigado pelo teu depoimento, eu faço de coração, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu vi essa dificuldade, essa necessidade, principalmente em 2011, né? Quando a tecnologia não tinha esse poder que tem hoje. E a tecnologia, ela tem um poder que pode ser positivo, quanto pode ser negativo. E eu também, como professora, eu queria fazer com que ela fosse positiva. Então, como que seria fazer isso que eu faço? Tentar compartilhar e mostrar para as pessoas que existe vida além do diagnóstico. Aí eu comecei, criei o canal, Minha Vida Superando Câncer, fui para o Instagram, agora eu estou com um projeto de podcast, que é o que tu falou, o Oncoprosa Vidas que Inspiram, que eu trago histórias de mulheres inspiradoras, e claro que tu já sabe que tu está na lista das próximas. Tem uma conversa super bacana com a Marcele, que é a nutricionista, está lá, vale a pena quem quiser conhecer mais. Já tem alguns episódios gravados na lista. Um deles fala muito sobre esse tema, sobre o reconhecimento da autoestima, autoimagem, que eu fiz com a Maria Rita, gravei. Tem um bate-papo já gravado com a Mag, que vai ser lançado daqui para frente. E eu acho que você deve fazer um com os parceiros também. Pensei em fazer como parceiro, sabe por quê? O meu não está aqui, ele fugiu aqui, deve estar fazendo alguma coisa. Ah, tá lá, ó, tá lá. O quanto é importante essa troca, esse momento que a gente está aqui falando sobre o câncer de uma outra perspectiva, porque quando a gente fala em campanha, a gente também fala, né, em tratamento, nos desafios, no medo, mas se a gente começar a levar o outro lado da doença, que também tem o outro lado, né, a vida além do diagnóstico, faz com que os parceiros e as parceiras que estão conosco tenham força e tenham coragem para seguir. Que muitas vezes, da mesma maneira que nós não sabemos como lidar, o outro que está no nosso lado, que não está vivendo isso, também não vai saber lidar. Como que a pessoa que está ao nosso lado vai ter essa base se nós que estamos vivendo não temos a base? Então, precisa sim ter espaços como esse, rodas, conversas, podcast, canais que mostram todas as vertentes do diagnóstico. Os desafios, as superações, as resiliências, para a gente entender o processo do câncer, né? Eu queria passar a palavra que ela já tinha me pedido para ela completar. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu me chamo Gabriele, tenho 23 anos, sou formada em radiologia e estou finalizando a minha especialização em mamografia. A minha jornada começou muito antes do que eu podia imaginar. Eu ia iniciar a radiologia, já decidi que eu queria, não sei o porquê, só sei que eu tinha que fazer. Pouco tempo antes de eu iniciar, ali no início da pandemia, a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E aí foi uma coisa completamente diferente, pegou todo mundo de surpresa, eu, ela, minha família. Mas desde o início, um prognóstico muito bom, 100% de chance de cura. E entramos no CEPOM, conseguimos pelo CEPOM, eu trabalhava na época numa clínica médica, conseguimos um encaminhamento e iniciamos o CEPOM. Lá dentro a médica falou assim para mim, é um momento muito delicado, pandemia, um câncer, um tratamento,
eu te aconselho a adiar o início das tuas aulas. Eu ia começar um mês depois, mais ou menos, né? E aí acabei adiando esse começo por conta do tratamento da minha mãe. E aí comecei a acompanhar ela, né? Cirurgia, não podia estar sempre junto por conta da pandemia, estava em alta pandemia. Então na cirurgia dela não pude acompanhar, ela foi sozinha, teve coragem, ficou sozinha na cirurgia dela. Aí depois teve as radioterapias que eu pude acompanhar. E ali eu já comecei a gostar. Ali eu já sabia, é isso que eu quero fazer. Exatamente 1 ano depois do tratamento da minha mãe, eu comecei a fazer radiologia. Comecei a fazer, me formei. E quando estava tendo as aulas, eu tive a primeira aula de mamografia, eu me encantei. Eu já gostava, mas eu não entendia muito bem o que era. Depois daquilo eu falei, é isso que eu quero fazer. Chamei um professor meu e falei, vamos fazer acontecer. Ficamos 2 anos aí tentando montar um curso de mamografia e conseguimos no início desse ano. Eu sou a mais jovem, inclusive, todos os meus colegas são mais 30, eu sou a mais jovem das minhas colegas de turma. Conseguimos montar e estando lá dentro eu percebi como é diferente esse olhar do profissional. Como faz diferença um bom acolhimento antes de um exame, porque a mamografia é muito importante. Foi o que deu o diagnóstico à minha mãe e é hoje o exame mais importante, ele é padrão ouro em descoberta de câncer de mama. E faz muita diferença um bom profissional, um bom acolhimento. Por quê? A pessoa fica mais tranquila. É um exame muito exposto, você vai estar tocando numa área muito íntima da mulher. Então, se não tiver esse primeiro acolhimento, esse carinho, esse contato ali com o seu paciente, ela pode ficar mais dura, pode ser mais difícil marear ela, e isso dificulta o exame. E um bom exame faz diferença. A gente faz nas nossas aulas na Cosmo, inclusive, fazemos nossas aulas práticas lá, e a gente aprende todos os dias o carinho com o paciente. Então, agora eu estou para me formar, fim desse ano, quero já começar a trabalhar em mamografia, ou a minha meta, é o que eu quero fazer. Eu também tenho densitometria óssea, né, formação, mas a mamo é o meu maior caminho. E hoje, assim, eu sei como faz diferença o amor, a fé, o carinho, faz toda a diferença no tratamento, no diagnóstico. Então, hoje, nessa jornada, eu sei que o amor e o carinho é fundamental para diagnóstico, para exame, para tudo que a gente está fazendo. Eu só queria acrescentar isso mesmo. Perfeito a tua fala, até porque isso também é uma das coisas que a MUC preconiza, né? Trabalhar essa questão da humanização, que é o maior desafio que a gente tem, é a humanização da medicina, né, doutora? Percebe essa diferença quando o paciente é bem acolhido com os médicos? Ah, com certeza. Na verdade, acho que quando ele tem a opção, o paciente não volta, né, se ele não é bem acolhido e com razão. E isso foi um dos motivos que eu quis ir para a oncologia também, né? Quão importante é você olhar para o teu paciente, pegar na mão dele. A primeira consulta, ela desorganiza mesmo. O paciente, dá para você ver que ele está indo distante assim, e você tem que falar, infelizmente a gente tem que falar, olha isso. E a gente fala lentamente do passo a passo, mas a gente precisa falar sobre quando tem indicação da químio, da cirurgia, e um pouquinho da rotina oncológica. A minha primeira consulta eu falo sobre isso, né? Às vezes o paciente mora longe e quer tratar num outro centro de referência. Eu falei, olha, pensa bem, a rotina do paciente oncológico é algo desafiante, você tem que estar perto. Que mais? Essa importância da equipe multi também, né? Acho isso é muito, 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 muito importante. Eu trabalho em 2 cenários diferentes, né? A clínica Soma e o HU, mas o acolhimento que a gente consegue fazer dentro do HU também é muito bom. É claro que ele é um serviço menor, né? Então a gente nem se compara, né, ao centro de referência que é o CEPOM, no sentido de tamanho, de potência. O CEPOM ele é muito maior, mas a gente consegue fazer um bom acolhimento lá para os pacientes, né? Até eu quando achei impressionante o dia que eu cheguei para a primeira consulta na HU, e uma enfermeira que foi me atender, ela ficou conversando comigo 2 horas com tudo o que poderia acontecer na minha vida durante a quimioterapia. A queda do cabelo, já mucosite. Então, ela me deu uma cartilha do que fazer caso acontecesse, a diarreia, a prisão de ventre. Graças a Deus, nada me aconteceu. A pior parte do meu tratamento mesmo está sendo agora, que está sendo a supressão ovariana. Que como o meu câncer é hormonal, eu não. O câncer é hormonal, eu tive que entrar na menopausa com 44 anos, com todos os meus hormônios à flor da pele. Então eu comecei a tomar injeção faz 2 meses, tomei a segunda dose esse mês, essa semana, e estou tomando tamoxifeno. Nunca sei o nome desses remédios. Eu não quero gravar também. E daí está sendo bem difícil para mim.
Acho que de todo o tratamento, esse para mim é o mais difícil. Os calorões, o ressecamento, a irritabilidade, eu já sou meio linguaruda. Agora mesmo estou pior ainda. Eu já mordo os outros de vez em quando, agora eu estou mordendo 2 vezes mais. E é isso. Os efeitos, né, impactos do tratamento oncológico na vida do paciente. Acho que a Marcele pode falar muito sobre isso, né, como a nutrição e a comida é importante aí na nossa vida cultural. Nós somos brasileiros, a gente tem as melhores comidas do mundo, na minha opinião, e isso é muito importante, né? E o nosso tratamento, eu sei disso, e às vezes eu falo, eu sei, é isso, ele é impactante, ele tira um pouco de qualidade de vida, mas além da nutrição, acho que depois vale a gente falar sobre atividade física também, quão importante é. Eu acho que a maioria das pessoas que comentou um pouquinho aqui, né, que compartilhou as suas experiências, acho que ficou claro, até a literatura já traz, que receber o diagnóstico é uma ruptura na história de vida da pessoa, né? E a partir dessa ruptura, cada um vai encontrar a sua maneira, claro que com a rede de apoio, né, que a gente sempre preza por isso, ter uma rede de apoio, de encontrar estratégias, eu acho que a palavra é de se adaptar, né, ao que esse diagnóstico traz, né? Então, as limitações, né? Então, se adaptar, como é que a partir dali eu vou conseguir caminhar nesse processo, né? E aí, só antes de entrar no que a Regina falou, cada uma deu a sua história aqui de como passou por isso, né? Pessoas que têm bom humor, mas tem uma galera que é mais, né, restrita, introspectiva. Então, a mensagem, só para a gente fechar esses compartilhamentos, é que cada pessoa ela vai ter o seu tempo, né? Então, tem pacientes, por exemplo, que eu atendo na MUC, que eu sempre faço esse movimento de, poxa, você não quer conhecer, né, os outros projetos que tem? E tem gente que demorou 1 ano, tem gente que demorou 1 semana para, de fato, ir, né? Porque estar nesse ambiente aqui não é para qualquer pessoa, né? Conseguir compartilhar a sua história, as suas limitações, as suas dores, não é para qualquer pessoa. Então, cada um tem o seu tempo. Acho que também para a gente não entrar muitas vezes no que hoje está muito em alta, que é a positividade tóxica, né? Eu não me importo com o meu cabelo, não me importo com a minha sobrancelha, porque o câncer, né? Então, assim, eu acho que é a gente respeitar também o tempo de cada um, né? E entender. Isso também é muito importante que os parceiros no cuidado entendam, né? Que são os familiares e amigos, até para não obrigarem, porque eu também já recebi muitos pacientes que não queriam estar ali. E como o nosso trabalho fica mais difícil quando a pessoa não quer estar ali, sabe? Então, eu já recebi várias pessoas, principalmente homens, né? Porque a gente vê que os homens, eles são trazidos muitas vezes na consulta pelas mulheres, o que o contrário não acontece. A mulher geralmente, né, pode ir sozinha. Aqui a gente tem um cenário um pouco diferente, porque os meninos acompanham a cada uma. Mas, de maneira geral, os homens eles são trazidos acompanhados das mulheres e, às vezes, arrastados. Então, fica muito mais difícil a gente conseguir acolher esse paciente, trabalhar com ele, quando ele não tem essa motivação para ir, né? Então, eu acho que reconhecer o tempo de cada um e saber como é que a gente pode influenciar. Em relação à alimentação, às vezes as pessoas ficam tristes quando eu começo a falar, porque eu tento trabalhar um pouco na linha de como é que a gente se relaciona com a comida, né? Hoje em dia, a gente tem várias informações na internet, né, sobre alimentos que são anticancerígenos. Então, se eu, sei lá, comer uma beterraba todo dia de manhã em jejum, eu não vou ter câncer. Então, esse paciente sensibilizado, né, a partir do diagnóstico, começa a fazer várias coisas nesse sentido. Ô, gente, rapidinho aqui que eu não tô... Então, a partir desse momento, é importante que a gente consiga sinalizar para essa pessoa, né, enquanto profissional, mas também enquanto parceiro, quais são essas possíveis limitações, o que o tratamento pode trazer de efeito colateral e como é que essa pessoa pode testar se para ela aquilo dá certo. Estava até conversando com a Grazi no podcast que a gente gravou. Existem, sim, orientações padrões, né? Então,
se vai fazer quimioterapia, evita ficar de jejum, né? Porque, como a Marli já falou ali, é uma coisa que o corpo fica mais dolorido, mais sensibilizado, né? Mas para uma pessoa, por exemplo, para Marli, comer uma fruta durante a quimio pode ser uma coisa legal, enquanto para Ana, comer um lanche pode ser uma coisa legal. Então, a gente tem orientações padrões, né, que nós, enquanto profissionais, damos para essas pessoas, mas é importante que cada um se lembre também o que dá certo para você, né, para a gente não ficar padronizando tudo igual para todo mundo, né. Então, eu sempre costumo falar que a nutrição na oncologia, ela tem esse papel, sim, de nutrir o corpo, né, para que você consiga ali passar pelo tratamento com os nutrientes que o seu corpo precisa, mas ela tem também esse papel de ser conforto, né, porque a gente não come só para nutrir o corpo, a gente come também para nutrir basicamente a nossa alma, lembranças boas, então a gente precisa se lembrar disso. Muitas pessoas, quando recebem o diagnóstico de câncer, elas tendem a se afastar dos prazeres, né? Então, não vou comer mais chocolate, eu não vou mais sair, eu não vou ter mais relação sexual, né? Então, a pessoa ela vai se isolando com esse diagnóstico. E, na verdade, ter essa rede de apoio e essas informações dos profissionais é importante para que eu consiga retomar o que me faz bem, né? Senão eu não vou conseguir trazer essa leveza que as meninas comentaram aí durante o tratamento. Quer falar? Pode falar. Só uma coisa bem rapidinho. O interessante da Marcele, assim, eu fui tratada numa nutricionista do HU também. E ela me mandou um monte de suplemento. Suplemento disso, suplemento daquilo, suplemento disso, suplemento daquilo. Daí a Marcele chegou assim: todos os exames de sangue estão precisando desses suplementos. Lembra? E ela me indicou vários suplementos. E a Marcele não. A Marcele sempre foi na parte alimentar. Ó, esse produto, isso vai te melhorar a imunidade, isso vai te piorar. Isso não sei o quê. E ela, meu Deus, eu não comia batata, aipim, nada, tudo. Ela sempre falou, o que vem da terra melhora muito a imunidade. Porque hoje, antigamente eu ia no restaurante e só pegava lasanha. Essas coisas. Hoje eu pego proteína e salada. Pouquinha salada, porque eu não gosto muito, mas eu sou obrigada a comer, então eu como. Mas relembra, sempre que eu falo, relembra do seu histórico, né? Cara, o que adianta uma pessoa que desde criança não gosta de salada? O que vai adiantar eu falar, cara, você precisa comer, porque senão, né, a gente tem que trabalhar, entender que... Quantos anos você tem, Ana? 44. Ana tem 44 anos. Há 44 anos ela não come frutas e saladas, tá? Tô pegando um exemplo, Ana, não é o seu caso. Então, como é que a gente vai enfiar uma salada, né? Porque, às vezes, alguns profissionais falam isso. Nossa, mas também você está assim porque você não come salada, porque você não come fruta. Então, é a gente trabalhar, né, consigo mesmo. Poxa, como é que eu posso fazer, né? Será que não tem uma fruta ou uma verdura que eu gosto mais? Eu fui inserindo no arroz. Com aquelas temperinhos, com alhinho. Inserindo no arroz, misturando. Hoje eu consigo comer sem arroz. Eu como cenoura, rúcula, pego carne e cenoura, rúcula e espinafre, que são as coisas que eu consigo comer hoje. Ótimo, Ana, melhor. Mas eu não comia nada. Isso é uma coisa muito importante, né? O hábito. As mudanças, elas não vão acontecer em 1 mês, 2 meses. Entendeu? A gente vive isso há muito tempo. Isso é uma coisa que eu trabalho bastante. Não, você tem que ter uma meta, pensar e entender que o processo leva tempo. Talvez daqui 1 ano e meio, 2, você vai estar gostando mais de salada. Provavelmente. A gente tem que ser gentil com a gente também, nesse passo a passo, assim, sabe? Devagarinho, a gente vai chegar lá. E só para finalizar, vou passar a palavra. E também a gente lembrar que, acho que em todo o âmbito da nossa vida, a gente não tem que entrar em extremismos, né? A Regina até comentou aqui para falar um pouquinho da importância da atividade física, né? Assim como a alimentação, a atividade física, o cuidado psicológico, todos esses são fatores que vão servir como complementação mesmo desse processo, né? Mas também não precisa entrar no extremismo. Às vezes as pessoas recebem o diagnóstico, aí... Alguém fala que atividade física é importante, a pessoa está correndo 10 km, né? Com uma imunidade baixa, uma plaqueta baixa, enfim. Então, é justamente o que a Regina colocou, de fazer essas metas, né? O que eu consigo agora? Tá, eu fiz a minha quimio hoje, será que hoje eu consigo caminhar? Não, hoje não dá, mas amanhã o efeito ele vai diminuindo. Então,
Então eu consigo fazer 10 minutos, 30 minutos. Hoje eu não consegui comer salada, né? Mas o que minimamente eu consigo comer? Porque às vezes é melhor você conseguir comer o que você consegue diante de todo o efeito colateral do que você ficar sem comer nada, né? Então, ir trabalhando esses a gente fala pequenas mudanças de comportamento, né? Que aos poucos vão se tornando hábito, tá? Eu vou passar para... Meu nome é Terezinha e eu fiquei muito surpresa quando cheguei aqui, eu moro aqui, e me deparei com vocês. Porque eu, por longos anos da minha vida, trabalhei no CEPOM. Eu fui diretora do CEPOM. Quando o CEPOM era lá no centro, perto da Carmela, e depois transferiu-se para onde está hoje, no Itacurubi. E tive uma grata satisfação na minha vida profissional de poder ter criado uma qualidade na assistência, não sozinha, obviamente, com uma equipe multidisciplinar, e ver também, andamos pelo estado inteiro, estimulando grupos de apoio, levando, essa minha neta, vem cá, levando a todas as direções de Santa Catarina a melhoria da qualidade do serviço em Chapecó, em Joaçaba, em Lages, em Joinville, Blumenau, enfim, no estado inteiro, para que todas as mulheres tivessem o mesmo direito das mulheres de Florianópolis ou da Grande Florianópolis. Então, eu fico muito feliz e emocionada de vê-los, né, aqui se fortalecendo enquanto pessoas que têm algo em comum, que é talvez a doença, mas não só isso, né? E desejar a vocês que a vida continue e que vocês sejam fortes, porque todo mundo passa por problemas, não é só o diagnóstico que muda a vida das pessoas. Existem muitas coisas que mudam a vida da pessoa, né? Mas muitas resistem e vão em frente. Então, meus parabéns para vocês e que sejam cada vez mais saudáveis de corpo e espírito e disposição de viver. Obrigada. Viu? Eu queria reforçar algumas coisas que hoje o que mais mata no mundo é morte cardiovascular, tá? Infarto, AVC e essas complicações. As causas oncológicas, elas já estão em segundo e estão perto de passar. Ainda não passaram. Tá? O câncer, infelizmente, o diagnóstico e o aparecimento dele na sociedade que a gente vive, e que é de causa multifatorial, tá, gente? E, infelizmente, ele veio e ele vai ficar cada vez mais prevalente, né? Aqui, claro, a gente tem a maioria do pessoal, ele já teve contato com alguém que tem ou teve, né? Mas seria muito importante a expansão desse tipo de conversa, porque de certa forma também a transformação, ainda bem, de quem tem o diagnóstico em doença crônica, as pessoas estão vivendo mais com essa doença, né? E engata também com a parte da prevenção, né? Então, como eu comentei no começo, é um tumor, em relação à mama, é um tumor que a gente consegue, na maioria das vezes, palpar. Então, ele dá esse sinal de alerta, né? Outra coisa que é importante, os cânceres, em sua grande maioria, não doem. Né? Infelizmente, é uma doença silenciosa, faz parte da gênese tumoral, ele não cresce de uma noite para outra, ele vai empurrando as células, e por isso, para lá, para cá, às vezes até abraça ela lentamente, isso não traz dor, tá? Quando dói, em geral, infelizmente, já é um tumor que tem um tamanho razoável, né? E essa parte realmente de prevenção do autoexame, da mamografia. Um dado muito importante, a Sociedade Brasileira de Mastologia diz que, em média anual, a gente deveria fazer, nós Brasil, né, 11 milhões de mamografias por ano. Sabe quantas são feitas? 2,7 milhões. Olha só. Nem 30, 35, né? Então a gente está muito atrás, a mulherada tem que ir atrás, né? Eu tenho uma pergunta para a doutora. A minha irmã, ela tinha 45 anos, ela foi diagnosticada com câncer de mama, HER2, e infelizmente, até um exemplo para todos, ela tinha 45 anos, nunca tinha feito uma mamografia, e quando a FAB descobriu, já estava muito avançado, ela viveu com a gente 1 ano e faleceu.
né? Eu fico super chateada porque o câncer de mama tem 95% de chance de cura, né? Ele é um câncer... Então, se a minha irmã tivesse participado de rodas, enfim, o si não existe mais. Mas o que ficou? Como a Fábio foi diagnosticada, eu tinha 38 anos, eu virei grupo de risco, fiz a minha primeira mamografia. Eu fiz minha mamografia, a Fábio faleceu 6 meses depois, eu peguei uma azeitona na minha mama, numa tarde. O meu era um triplo negativo. É característica do triplo negativo já vir grande, porque em menos de um ano ele não estava ali, na mamografia. E aí eu peguei ele daquele tamanho. Eu tenho certeza absoluta que naquela tarde ele não estava. Só quando eu fui secar o cabelo, bati e ele doía muito. Né? Tu falou, na grande maioria não dói. Aí eu peguei minha mamografia, isso foi numa sexta-feira, na segunda, eu fui no médico e falei, doutor, minha mamografia disse que eu não tenho nada, mas tem uma azeitona que não é câncer, por favor, porque minha mãe estava chorando a morte da minha irmã há 6 meses. Né? Ele assim, tá doendo? Eu falei, tá. Ele assim, então, isso aí é um fibroademona, ele falou. Mas não, era um triplo negativo, agressivo, que quase me matou. Mas estou aqui, fiz outra história diferente da minha irmã. Mas eu tenho essa dúvida, né? Porque às vezes eu falo, né? Olha, faz mamografia, porque se você chegar a palpar um nódulo, já pode, né, ter um tratamento mais agressivo, ou pode não ter chance, como foi o caso da minha irmã. Mas e eu, que fiz uma mamografia e em meses tinha uma azeitona ali? É claro, a gente tem mais de um tipo de câncer de mama, né? Então, a gente entende também, uma coisa que é bem legal de comentar isso, né? Saibam a história familiar da família de vocês, principalmente do primeiro grau. Isso levanta bandeiras para vocês fazerem exames mais cedo do que o habitual da população, né? Os exames não são absolutos, eu não sei dizer o que aconteceu com a sua mamografia. Infelizmente, o triplo negativo é rápido, né? E a gente sabe que nem duplica, né? A curva de crescimento, às vezes, tumoral, ela é exponencial e numa taxa bastante alta, maiores nos tumores triplo negativos e HER2 positivos. Tá? Mas mesmo dentro do HER2 a gente tem os mais rápidos e os menos rápidos. O teu tumor parece, né, trouxe já uma deformidade e tal. E uma coisa que eu nunca esqueci, eu já tive uma paciente de 26 anos. E alguém da atenção primária ou algum outro colega, né, comentou para ela, isso não é câncer, mulher dessa idade não tem câncer. Né? Eu com 33, o meu era HER, ele tinha esse crescimento muito rápido, porque em um mês, que foi dia 28 de setembro, ele tinha 1 centímetro, dia 5 de outubro, quando eu fiz a biópsia, ele já tinha 3 centímetros, e dia 4 de novembro, quando eu fiz a primeira quimioterapia, ele já tinha 7 centímetros. Então, por isso, essa questão de fazer os exames, mas ao mesmo tempo, quando aparecer qualquer alteração, ir rápido para tentar evitar qualquer... O que a gente precisa, de fato, é informação, né? Eu tinha até pensado assim, tem o diagnóstico, e agora? Então, isso é um passo legal, assim, para passar como disseminação de conhecimento, ou, na verdade, tenho suspeita do diagnóstico, e agora? E aí entra a importância da lei do 30 e 60 dias, né? Ou, às vezes, escutar um pouco o corpo, sabe? Eu sei que a gente médico, a gente da saúde, a nossa palavra, ela tem uma certa influência. E, às vezes, tudo que a gente quer escutar não é nada. Mas se tá crescendo, mudou, sua mama tá estranha, você mexe sua mama, aquele negocinho fica parado, o mamilo mudou de lugar, seu mamilo nunca foi assim, procura uma reavaliação, vai atrás de um novo médico se aquele não foi legal, pede ajuda para a vizinha, alguém conhece alguém que consegue uma consulta, consegue um ultrassom. E nas mamas jovens, né, a gente precisa muitas vezes de um ultrassom para fazer o diagnóstico, complementar a mamografia. Então, era isso que eu queria chegar. Eu tive um tipo de câncer também, triplo X negativo, e eu queria, né, te pedir para tu falar da importância do ultrassom, porque para mim, eu entendo a importância da mamografia e eles são exames complementares, o ultrassom e a mamografia. Eu tive triplo X negativo, eu estou aqui hoje porque tenho um histórico grande de família de vários tipos de câncer. Minha mãe teve câncer de ovário e graças a minha irmã ficou lá no meu pé, me torrando, para fazer ultrassom. Eu fiquei fazendo um tratamento em 2014, que fiz ultrassom em 2014, e em 2014 descobri que eu tinha um nódulo muito estranho, fiz biópsia de agulha fina, biópsia de agulha grossa,
E aí acabei indo, e sempre estava inconclusivo. Aí quando chegou em abril, eu e Márcia fui para cirurgia de 2015 e depois, um mês depois, se descobriu que ele era benigno, ele só era estranho. Mas aí, graças a isso, eu nunca mais larguei de fazer tratamento. Estava na Carmela, fazendo os exames semestrais, sempre mamografia e ultrassom. Porque as minhas mamas são muito densas. E eu não vi o nódulo também, porque até as médicas tinham dificuldade de encontrar o meu nódulo. Depois, em 2021, nesses meus exames que ficaram semestrais, depois anuais, em janeiro e fevereiro, eu sempre fazia os exames. Já fazia 2 anos que eles eram anuais. Sempre mamografia e ultrassom, por causa desse histórico e da mama densa. Aí ele estava lá. Então eu não senti dor, porque como você falou, não tem dor. Só tem dor quando ele está grande, que aí, né, ele começa a comprometer outros órgãos. Então aí tu tem dor, né? Então não tinha nada, as minhas mamas, meu bico do seio é interno, as minhas mamas são assimétricas. Então só tinha o histórico. E eu encontrei, ele tinha menos de 2 centímetros. E não era palpável, era difícil encontrar ele. E eu encontrei ele e no ultrassom, na mamografia ele não deu. E eu tive tipo X negativo, então eu fiz quimioterapia, eu fiz cirurgia, eu fiz radioterapia, tudo. E agora eu gosto sempre de pensar que eu estou em remissão, né? Então eu estou em remissão, estou bem agora. Mas a gente sempre fica preocupado e é importante fazer outro. Que aparece na gente, é o fantasma, né? Então, eu estava falando ali com as minhas amigas ali, estava falando com a Ana, e é verdade, qualquer coisa que aparece a gente já fica com medo. Então, tudo é. E eu acho assim, gente, é importante. Se tu acha que tem alguma coisa estranha, vai ver, vai olhar, pede pro teu médico, não importa, pode ser nada, que bom, não é nada. É outra coisa que não é câncer. Pode ser outro problema de saúde, né? Não importa, mas você vai lá e vai procurar. Então, eu gostaria que você falasse da importância dessa complementação dos exames, da importância da mamografia, porque a mamografia salvou a minha vida. Perfeito. O que a gente tem... Eu sou oncologista, não sou médica de saúde da família, então vou me permitir falar um pouco disso, que a gente tem políticas públicas de saúde, que a gente tem que pensar numa população maior, e a mamografia é o exame para mulheres acima de 40 anos, né? Mamas mais jovens, dentro de uma suspeita, é necessário um ultrassom. Mulheres ou pessoas, né, com história familiar, câncer de ovário, minha prima, minha mãe, minha tia, mais uma tia, procurem ajuda mais cedo, façam a triagem da mama mais cedo. É isso, infelizmente, é algo que a gente vai ter que difundir, talvez, mais com a enfermagem, mais com a atenção básica, que cuida da nossa população de forma geral, né? É injusta essa dificuldade de acesso, né? E às vezes a pessoa está lá saturada e faz comentários totalmente injustos, como mulheres da sua idade não têm câncer, né? Então, o ultrassom, sim, ele é importante. Eu peço anual também para os meus pacientes, mamografia e ultrassom, e eles são complementares, tá? Eu estou me consultando hoje aqui, tá, gente? Vou fazer mais uma pergunta para ela, com licença. Nós fizemos um estudo genético, porque a gente tem 4 meninas, a Fábio faleceu, eu estava tratando, a minha irmã mais nova correu e fez o estudo, fez a cirurgia profilática ano passado de forma bem corajosa, ela tirou as 2 mamas, fez a mesma cirurgia que fez a atriz Angelina Jolie, ela tirou, e a minha irmã, entre eu e a que faleceu, ela não quer fazer o exame. A Fábio, a gente não fez o exame para saber se ela tinha mutação BRCA1, eu tenho, a Fran tem, é certo que a Flávia tenha? Ela tem 50% de chance de ter, é grande. Né? E isso daria outro capítulo, né? Eu posso conversar, a gente pode conversar. Acho que a gente pode fazer complemento com uma live pela MUC, né? Trazendo mais informações sobre isso. Até porque o papel do Outubro Rosa na MUC é esse, né? É disseminar a informação, trazer a questão da conscientização da população, porque a gente ainda tem a informação de que ou o câncer é sinônimo de morte, ou que ele é uma doença muito agressiva e que não tem nada que se fazer, e a única coisa que tem é que vai morrer. Mas a gente precisa entender, como eu falei ali no início, que o câncer ele é multifatorial, mas ele também tem muitas coisas além do diagnóstico. E a gente precisa trazer esses temas, essas conversas, esses assuntos, para que a gente tenha esse conscientização, informação, e que possa estar encorajando outras pessoas, né? Talvez a tua irmã ainda não esteja preparada, mas se a gente tiver
informação para estar levando a ela, quem sabe ela construa uma outra ideia, né? E a gente sempre tem, ainda mais no câncer, um tabu e um estigma muito pejorativo, né? E a gente tem esse papel de fazer esse trabalho de formiguinha, disseminar, né? A MUC está aí há 24 anos fazendo esse papel, mas ao mesmo tempo ela já trouxe tantos voluntários que disseminam essas informações para que a gente esteja empoderado dessa informação e possa estar salvando vidas, porque todas as vidas importam. Ela quer completar? Eu queria então. Bom, pode falar. Boa tarde a todo mundo aí. Eu sou da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Florianópolis. Quando a gente vem falar de prevenção, que é o nosso trabalho, né? A rede tem a nossa casa 38 anos, né? Casa Rosa. Como é difícil e como a gente a cada dia vê que informação falta muito. Semana passada nós tivemos, é muito triste quando a gente faz um plantão de segunda a sexta-feira, né? Matutino e vespertino, e atendemos 30 mulheres por dia. Em média, 400 a 450 mulheres por mês. A rede faz todo o trabalho dos exames, que é o do colo do útero, né? E o clínico da mama, quando se tem alguma coisa, a gente dá um encaminhamento, faz todo o encaminhamento, né, conforme a enfermeira, junto com os médicos, detectam o problema. O que é triste para nós, né? Quando a gente está lá trabalhando, fazendo um plantão, recebendo essas mulheres, e o que mais nos assusta é assim, nunca fiz exame. Nossa, E o pior, assim, claro, tem pessoas mais velhas, mas pessoas novas. O que está acontecendo? São as novas, vindo gente nova, e que já se vê algo que está errado, que a gente precisa dar um diagnóstico já ali, né? Já dar um encaminhamento. Então é muito triste quando nós estamos trabalhando e aquela pessoa vai fazer o exame e só o rosto, a reação da enfermeira, a gente já fica em choque. Então, semana passada, 2 de colo de útero, né? 2 de mama. Foi, assim, uma semana muito difícil. Um foi no meu plantão, de quinta-feira. A gente fica arrasada, né? E aí fica pensando, meu Deus, por quê? O que a gente tem que fazer mais, né? Aí esse trabalho de formiguinha, né, que nós estamos fazendo agora, porque a mentalidade ainda é que as pessoas... Outubro Rosa, é só no outubro que a nossa agenda... Só em outubro. A nossa agenda, ela está lotada. É encaixe, a gente está assim... Mas, meu Deus, mas por quê? É o ano inteiro, né? Então, o que falta, né? Como nós trabalhamos com prevenção, e é isso que nós estamos fazendo, esse trabalho, a gente está fazendo trabalho, palestra, vai à igreja, onde chama a gente vai, e se não chama a gente também, onde está, já se aproveita da oportunidade. Então, para dizer assim, gente, que a rede feminina também enfrenta toda essa dificuldade da má informação, da não divulgação, de ter pessoas que dizem assim, mas eu não sabia que existe a casa, eu não sabia que tem a casa lá, a rede feminina. Não, eu nunca fiz exame, nunca fiz na minha vida. Nem sabia, foi porque a minha irmã ou a minha vizinha disse, vai lá na rede. A gente fica em choque, né? Mas é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que existe um amor incondicional de todas as pessoas que se dedicam a isso e que vão atrás. Então eu queria dizer que, para nós, é muito bom saber que tem alguém que diz assim, olha, eu estou fazendo a minha parte, estou chamando pessoas e dizendo e levando. Então a rede está ali, nós estamos fazendo um trabalho, fizemos um trabalho conjunto com a MUC, né? E com todos que lidam, né, com o câncer. Eu, por exemplo, a minha mãe teve câncer, faleceu com 35 anos, né? Eu faço, claro, do medo, sempre me cuidei e faço meus exames. Tenho uma filha que também tive que puxar a orelha, né, para dizer, tu vai fazer sim,
Né? Ah, mas eu não vou fazer. Não, tu vai fazer sim. Com 30 e poucos anos, eu mando ainda em ti, sim. Tu vai fazer, sim. Eu quero tu viva, né? Porque eu te dei vida e eu quero que tu honre isso. Tu tem que ter respeito à sua vida e à minha, que também te carreguei 9 meses. Então a minha filha diz assim, ai mãe, puxa, mas esse é o trabalho nosso, né? De estar se vigiando e vigiando o outro. E abraçando, e acolhendo, e amando, e dizendo que bom que vocês estão aqui e que bom que vocês são exemplos para nós. Então, um beijo no coração de cada uma. Rosa, sempre rosa. Muito obrigada. É bem rapidinho, prometo. Eu assistindo o Oncoprosa da Grazi, em uma das falas ali, eu peguei como, assim, para mim. Né? Eu até falei naquele dia da entrevista lá que... Eu não estou te pagando não, hein? Em uma das conversas que ela teve com uma das pacientes oncológicas, saiu, eu tenho câncer, mas o câncer não me tem, né? E daí eu peguei e levei aquilo assim para minha vida. Eu disse assim, tá aí, é isso que eu quero, porque eu quero viver. Né? Eu quero viver, quero que meu cabelo cresça lindamente, quero emagrecer, quero poder amar essa mulher maravilhosa que está aqui comigo, quero poder viajar, que eu amo, sabe? Quero poder conhecer pessoas maravilhosas, outras pessoas, me abrir mais para o mundo, sabe? Então, enquanto tiver pessoas maravilhosas e instruídas como as doutoras, e quem sofre por isso, gente, eu tenho que viver. Eu não me lembro o nome dela ali. Eu quis dizer, mas não quis pegar o microfone de novo, senão a Grazinha ia me bater. Ai, ela acaba mas, de assim, me dar um beijo. Graças a Deus que você existe. Graças a Deus que você existe e que você sentiu o chamado de estar fazendo uma profissão tão linda, que está ajudando tantas pessoas que não sabem o que é isso. E quando vai fazer, se assusta, né? Então, é abrir a mentalidade, abrir a cabeça. O câncer é dolorido, sim, ele é perverso, ele é doloroso, ele nos traz muitas cicatrizes, mas também traz muito desafio, né? E se você for uma pessoa que você for pessimista, que você se vitimizar com a coisa, aí sim que a doença te leva, né? Então, eu acho que é difícil sim, mas... ele passa, o pessoal sempre fala pra mim, isso passa. Eu digo, passa, mas demora um pouquinho. Mas assim, passa assim. Ninguém quer passar. E eu também tô com medo agora. Dia 11 eu também vou abrir meus pulmões. E daí? Tô com medo? Tô, mas eu preciso passar por isso pra me curar, né? Então, eu tenho certeza disso. É isso. Então, eu fiquei muito feliz com mais uma edição desse projeto, dessa roda de conversa que iniciou comigo e com a Marcele. Já no ano passado a gente estava com esse desejo de fazer e começamos nós duas, e hoje a gente tem a participação da Gisele, da Valéria e de todas as outras voluntárias que estão junto na MUC participando, que eu acho que esse é o nosso papel. É um papel de formiguinha, mas que a gente pode transformar a vida de muitas pessoas. Com informação, com empoderamento, com essa troca, esse acolhimento, esse fortalecimento. Eu queria agradecer a participação de todas vocês. Quem ficou curioso para saber sobre as outras rodas de conversas, elas estão disponíveis no Instagram. Algumas já estão no YouTube da MUC, né? Se não segue a MUC, vai lá, segue. Chama uma amiga, uma conhecida que está passando por uma situação que precisa de uma palavra de conforto, indique a MUC, que eu acho que essa rede, essa família aqui, ela tem muito a nos ajudar. Nós vamos encerrar agora. Daqui a alguns minutos, nós vamos ter um desfile maravilhoso com as nossas OnConFriends, né, que é a segunda e penúltima parte do dia de hoje. E eu queria a participação de todos vocês, tanto as que vão desfilar, quanto as que vão estar acompanhando a gente até o final. Tá bom? Beijos, tchau!
depois dizem que eu sou faladeira. Eu adoro levar a fama, né?